O Visão Trabalhista Entrevista está no ar e hoje o nosso papo é sobre juventude, os dilemas que o jovem encontra no mercado de trabalho e como fazer para superá-los. Os nossos convidados são o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Marcelo Mendes, e o técnico do DIEESE, Roberto Anacleto. Vamos ao nosso papo sobre a juventude e o mercado de trabalho com o Marcelo, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, e com o Roberto Anacleto, que é técnico do DIEESE. Roberto, a gente, quando fala de juventude, tem várias teorias em relação à participação política da juventude, principalmente nos dias atuais, e inclusive em relação ao mercado de trabalho. Hoje a gente fala que tem algumas estatísticas que falam do jovem que é nem trabalha, nem estuda. Isso é realidade para a gente que trabalha tanto? Marcelo depois vai falar um pouco para nós da realidade dos metalúrgicos. Bom, queria saudar aí a todos os telespectadores e agradecer ao convite desde já, Cris. E essa história do jovem neném, de fato, ela existe, né? Mas não é uma opção desse jovem, né? De que ele não estuda ou não trabalha. Muitas vezes a própria sociedade impõe desafios para que esse jovem, de forma que se feche tanto a possibilidade dele estudar, dele ter um acesso à educação, como a falta de acesso ao mercado de trabalho. Eu tenho certeza de que se nós entrevistarmos aí muitos jovens, muitos deles gostariam de estar estudando ou gostariam de estar trabalhando. E muitas vezes esse jovem está marginalizado, ou seja, não há nenhuma política pública para incluí-lo, né? Então, não é uma opção, eu creio que não se trata de uma opção própria desses jovens, mas existe uma faixa que hoje não está estudando ou não está trabalhando, dos nenéns. Existem sim essa faixa de jovens. Mas não é por uma opção, é por uma condição do sistema. Sim, porque nós temos uma educação, ao meu ver, que ela é pouco inclusora, né? E assim, a escola ela se torna algo obrigatório para o jovem hoje em dia, não é algo prazeroso, né? E eu também sou da área da educação, entendo que a educação tem que ser algo que vocacione o jovem, né? Que mova dentro dele um espírito de paixão, né? De amor pela educação, né? E, infelizmente, a escola pública, que é a nossa principal escola hoje, não consegue oferecer isso para esse jovem, né? Então, ele vai buscar outras formas de se inserir na sociedade, seja na periferia, através da música, da arte. E, infelizmente, alguns acabam partindo para outras áreas, né? Infelizmente, alguns jovens acabam caindo na criminalidade, até por conta de falta de políticas que pensem a inclusão social dele. E, Marcelo, como que essa realidade bate na categoria para o jovem trabalhador? Quais são os principais problemas e desafios do jovem trabalhador? Bom, Cristiane, um dos problemas mais latentes, e não é de hoje, é a violência policial, né? A truculência da polícia na periferia das grandes cidades e a inserção deles no mercado de trabalho. Tem uma extrema dificuldade de conseguirem o primeiro emprego, quando conseguem, muitas vezes de forma formal ou informal, sempre numa condição precária, com salários baixos, né? E sempre muitas vezes com risco iminente de acidente de trabalho. Então, quer dizer, você está no mercado de trabalho, mas você ainda está enfrentando, quando você consegue a vaga, você tem mais uma ampla gama de desafios. Por exemplo, a questão mesmo da saúde e segurança do trabalhador e a própria rotatividade, né? Com certeza, a rotatividade também, quando você cata os dados, o jovem, quanto mais jovem, maior na lista de desempregados, eles são maioria, e até a medida, a 665, que dificulta o acesso ao seguro-desemprego, dificulta muito mais ainda a vida desse trabalhador jovem, que quando sai da categoria, muitas vezes hoje nem consegue acessar ao seguro-desemprego. Nossa. A rotatividade é realmente um problema para a juventude? De fato, a rotatividade é um problema para a juventude,
pela seguinte questão, principalmente no momento de crise como esse, os jovens eles vão rodar muito mais rapidamente do que os trabalhadores com mais tempo de idade, tanto pela experiência como pelo nível de conhecimento. O jovem geralmente ele está aprendendo, né? Ele está se desenvolvendo, ele está estudando. E quando você tem um cenário como esse, a rotatividade ela é muito maior entre os jovens. Eles são os primeiros a serem cortados, a serem demitidos nas empresas, ou seja, são os primeiros a serem prejudicados no mercado de trabalho por conta de momentos como esse de crise. Uhum. E também entra outra questão, que a precarização dessa mão de obra. A gente tem a legislação da lei do aprendiz. A lei do aprendiz, ela veio para ficar como uma forma de regulamentar, ou as empresas não entenderam qual é o sentido dessa lei? Como que está a aplicação? Então, Cris, assim, toda lei, quando ela é instituída, ela vem com uma boa intenção, né? O legislador ele teve uma preocupação em equacionar o problema. Agora, isso depende muito de como que o ator, ou seja, a empresa que está executando essa lei, que pode ser uma empresa pública, uma empresa privada, vai dar o andamento na execução dessa lei. Então, há empresas que usam essa lei para buscar mão de obra barata, né? E não para valorizar, não para qualificar, não para formar um adolescente, um jovem, como há empresas que contratam realmente, pretendem dar um plano de carreira, pensam numa progressão do jovem. Agora, assim, o que a gente vê é que a maioria busca mão de obra barata. Assim, nós estamos na contramão de alguns países. Eu não sei se é o momento, mas eu visitei a Alemanha porque eu coordeno um projeto de apoio à juventude sindical pela CNTM, e nós visitamos vários países, né? Argentina e Alemanha em especial. Nós tivemos na Alemanha um modelo lá diferente. Lá o jovem, ele estuda, o modelo que chama de dual. Ele estuda pela manhã e à tarde ele vai para a empresa para pôr em prática o que ele aprendeu na escola. E assim, o que ele produz dentro da empresa não pode ser comercializado. No caso, nós visitamos a Ford da Alemanha, então tudo que eles produzem lá dentro da Ford da Alemanha é vendido e revertido em prol de uma ONG que eles escolhem ou em prol deles mesmos. Muito interessante. A gente vai segurar essa ideia para a gente voltar no próximo bloco, comentando um pouquinho mais sobre a questão do aprendizado, e a gente já volta. Fica com a gente. Voltamos com Visão Trabalhista. E aí, pegando o gancho do bloco anterior, Marcelo, o que você acha dessa ideia que o Anacleto estava falando para a gente no outro bloco, de o jovem ter uma formação num período e no outro período ir para a empresa? Isso funciona? É muita carga, é muita jornada? Como que é isso na prática? Então, pelo que a gente tem acompanhado e tem ouvido desses próprios jovens, é uma carga de muita pressão. Normalmente de manhã ele vai para a empresa, na parte da tarde ele vai para esse curso profissionalizante e à noite ele vai para o ensino regular. Ele passa uma jornada diária extremamente desgastante e sempre pressionado, porque ele tem sempre que se dar bem nessas 3 atividades. Então a gente entende que devia ter algum tipo de política que de repente integrasse o curso profissionalizante com o ensino regular. E muitas vezes acontece o que o Anacleto vinha falando, que é a utilização dessa mão de obra para precarizar, para fazer outras atividades que não estão no curso que capacitaria esse trabalhador. Uhum. Que um pouco disso que você está falando, essa ideia, na verdade, ela existia até o final dos anos 90, que era o caso do ensino técnico aqui em São Paulo. O Centro Paula Souza integrava a escola, o ensino técnico com o ensino regular, e aí, de repente, você passava o dia inteiro em ensino integral e saía, mas isso foi desmantelado. Hoje você tem uma parte numa escola, outra parte noutra escola, e aí quem aguenta, e essa ideia mesmo de só os fortes sobrevivem, que
para nós não cola, né? Para nós tem que ser para todos, educação tem que ser para todos, né? E aí eu queria saber de você como que é essa discussão da participação da juventude, porque quando a gente ouve falar de toda essa situação, de todo esse quadro, meio que dá vontade da gente falar, não há saída, a juventude entrou numa máquina de moer carne, mas tem saídas, o sindicato tem algumas propostas, não é isso? O coletivo de juventude se reúne uma vez por mês, num sábado. Normalmente agora ele tem sido na subsede de Taboão da Serra, das 9 ao meio-dia. E aí a gente discute todas as dificuldades e as demandas que os trabalhadores da categoria têm e discute propostas e soluções para encaminhar junto com os trabalhadores. Legal, legal. E, Anacleto, você que é do DIEESE, que é um grande auxiliar do movimento sindical, qual que é a sua avaliação da efetividade desse tipo de trabalho, de discussão com a categoria, lá na ponta, na hora de virar a construção de políticas? Como que é isso? Vira prática? Acho que tem duas coisas a ser observadas aí na sua pergunta. O Marcelo disse que a faixa etária que o sindicato trabalha, o recorte, é de até os 30 anos. 35, né, na verdade. O IBGE considera jovem, olha que interessante, né? E para a formação de políticas públicas, a faixa que vai até os 24 anos, dependendo do órgão público até os 29. Esse recorte que ele fala é importante. Por quê? Na hora de você construir políticas públicas, parece que não, esse negócio da idade é um mero detalhe. Não é não, porque isso faz toda uma diferença. Porque no caso do Brasil, o jovem ele entra muito cedo no mercado de trabalho. Ele é penalizado principalmente na hora que ele vai se aposentar. Porque ele trabalha muito mais, contribuiu o dobro do que ele precisava muitas vezes, e na hora de se aposentar, a realidade não é a mesma. Aí fica aparecendo até que no Brasil os trabalhadores são folgados, oportunistas, né? A gente já ouviu muita bobeira, principalmente de quem não conhece o sistema previdenciário brasileiro. Então, aí eu entro na pergunta que você me fez, que é importante a organização desses coletivos e de o sindicato ser o grande formulador de políticas públicas para a juventude. Então, é muito gostoso ouvir que o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região está fazendo linkando essa discussão com a juventude. Porque se o sindicato não abrir as suas portas para a juventude discutir práticas como essa, ou temas como esse, quem vai fazer isso? Uhum. Me parece que essa juventude tem buscado espaços, né? Tanto é que se as organizações não abrirem espaço para a juventude, eles vão atrás, né? Nós tivemos aí a primavera lá, né, da juventude, né, na Ásia. Nós tivemos as manifestações dos estudantes pelo passe livre, né? Então a rede social hoje mudou um pouco essa coisa, né, do formal e do informal, né? Se eles não acharem espaço físico, com certeza eles vão se organizar de outra forma. Mas é melhor que se faça assim, dessa forma. E eu espero que, depois de tanta participação nas ruas, principalmente a partir de 2013, que essa ideia de que jovem de hoje é alienado politicamente, de que não quer nada, que, inclusive, tenha mudado em relação à geração que veio antes da geração Y, porque é uma ideia equivocada o que a gente tem visto. O que acontece hoje, Cris, é o seguinte: nós temos uma juventude que tem muito mais informação do que a juventude da minha época. Da nossa época. Que eu sou da década de 90 e eu passei por toda essa pressão. É interessante o Marcelo ir falando, porque quando ele fala, ele me passa um filme de tudo que aconteceu comigo na juventude. Eu tinha uma pressão muito grande da família para ir trabalhar. Na década de 90 eu não tinha emprego. Eu cheguei até a me estressar, né? Porque eu falava, mãe, não tem emprego, mas filho, você tem que ir, né? Não se achava emprego. Hoje até se acha emprego, mas emprego que de baixo salário, né? De baixo valor agregado. Por quê? A maioria dos nossos jovens, quase 72%, se somar comércio e serviço, eles estão na área de comércio e serviço. É a primeira entrada, a porta de entrada para esses jovens. Geralmente são redes de fast food, né? Que eu não vou fazer propaganda aqui para elas, ou call center, que exploram, né, drasticamente o trabalhador, pagando um salário muito pequeno. Segura um pouquinho que a gente vai voltar a isso. A gente vai para o intervalo e já volta.
voltamos com Visão Trabalhista para o nosso papo sobre juventude e mercado de trabalho. Agora há pouco, Marcelo, você falou de um problema que é muito grave e que a gente investiga no sindicato, que é a questão dos acidentes de trabalho. Isso bate com o que o Anacleto falava no último bloco também, sobre a questão da precarização. Qual que é o retrato dos acidentes na categoria metalúrgica e qual a relação disso com os jovens? Nós fizemos uma pesquisa, a diretoria do sindicato, e catamos os acidentes graves e fatais de março de 2010 a junho de 2014. Foram 40 acidentes, onde desse total de acidentes, 62% eram jovens que estavam na faixa etária de 19 a 35 anos. O que a gente acaba depois conversando com esses trabalhadores que sofreram acidente, é que não houve um treinamento, uma capacitação adequada, ele foi jogado numa máquina que muitas vezes não estava com a proteção adequada para proteger ele, para que seja evitado esse tipo de acidente. É uma realidade que assim você percebe que a força de trabalho que está entrando, os trabalhadores, muitas vezes ele não tem a chance de ter continuidade, porque um acidente por conta de uma negligência, de repente, ou inúmeros fatores de negligência em relação à legislação, deixou passar e interrompeu a vida profissional dele como ele planejava, né? E aí a gente falava da questão da precarização, inclusive dos postos de trabalho, talvez, qual que é a relação disso? Você falou para nós dos empregos no setor de serviços, não que a gente vai falar que o trabalho no setor de serviços é necessariamente precário ou ele gere acidentes, mas a indústria perde um pouco da sua mão de obra que vai para o setor de serviços e como que isso reflete na nossa força de trabalho enquanto questão de desenvolvimento mesmo, né? Geralmente o jovem que vai para a indústria, quando a gente analisa o perfil dele, é um jovem que vem de uma situação social mais desfavorável. Por quê? A exigência para você entrar na indústria é muito grande. Então, por isso dá relação com acidente de trabalho. Muitas vezes esse jovem, ele fez um Senai. Então, ele é filho, geralmente ele é um filho de operário, não dá para generalizar como você disse. E o que acontece? O ensino técnico até dá uma base de formação para ele interessante. Só que nós temos muitos jovens que não sabem fazer conta de mais e de menos. Que não sabem ler um texto. E a culpa não é deles. Porque o processo de educação da forma como é feito hoje não é um processo de educação que visa formar um cidadão que questione, que pense, né, que proponha, né, mas sim um trabalhador no modelo fordista, né, olha, você está sendo contratado para executar assim, assim, assim. Se ele sair desse roteiro, ele passa a ser um grande problema para a empresa. E daí essa relação com o acidente, porque muitas vezes esse jovem está tão cansado fazendo sequencialmente essa atividade, ele trabalha, ele estuda, então ele muitas vezes faz um bico fora para complementar a renda da casa, que acaba isso também contribuindo para o acidente. É muito exaustivo você ser estudante e ser trabalhador. Eu admiro o jovem brasileiro, porque não é o que a gente vê nos países desenvolvidos. Então você lá tem essa distribuição de estudo e trabalho um pouquinho mais bem dimensionado. No Brasil, não. O jovem sai para trabalhar às 5, 6 da manhã, porque a empresa geralmente fica distante da casa dele na periferia. Do serviço, ele vai para a escola, vai chegar em casa de madrugada. Que qualidade de vida e que futuro nós estamos oferecendo para essa juventude? E toda essa rotina que, com certeza, quem nos assiste, mesmo a gente que está aqui, a gente já passou por ela ou ainda passa por ela, reflete também o olhar do Estado no longo prazo em cima dos seus cidadãos de hoje e do amanhã, né? Porque você não olha para a qualidade dessa pessoa, para ela pensar o país, para ela pensar o seu bairro, para ela pensar a sua profissão. O que vocês acham disso?
Então, nós estamos criando uma condição de desgaste muito grande para essa juventude, né? Nós não estamos sendo capazes de criar esperança para a juventude. Isso me preocupa, porque essa juventude não está tendo o direito de sonhar na ação dela, de se projetar, de pensar num plano de carreira. São poucos os jovens hoje que conseguem dizer, olha, eu vou trabalhar naquela organização porque ela tem um plano de carreira onde eu possa crescer junto com a empresa. Mas o modelo que está posto aí, as pessoas são quase que descartáveis. Né? É muito dolorido dizer isso. Né? Principalmente o jovem. Não deu certo, manda embora, porque tem mais 10 lá fora. Então, não há uma preocupação, porque no Brasil, o Brasil é um dos poucos países no mundo onde você tem a demissão imotivada. Então, você pode mandar embora por qualquer motivo e mandar embora jovem. Que as pessoas confundem. Mas o sindicato quer controlar a demissão. Não, não é isso. O movimento sindical gostaria que o trabalhador não fosse mandado embora sem motivo. E o jovem, ele é refém desse processo todo, né? Que você falou de um dos principais itens que estão na pauta trabalhista, que está lá na Câmara, está lá tramitando no Congresso, que é uma pauta nossa, que é justamente regulamentar essa questão da rotatividade, que é prevista na Convenção da OIT, que o Brasil já aderiu. Está prevista na Constituição Federal, mas não está regulamentada, é grave. Sim. E que, na verdade, nesse momento de hoje, poderia contribuir muito para a gente enfrentar desemprego, junto a outra medida que está na pauta trabalhista, né, Marcelo? Que é a redução da jornada de trabalho. Esses dois temas dá outro programa, mas a gente está chegando já no final desse. Com certeza a gente vai voltar para falar desses temas e de muito mais outros, mas eu quero deixar vocês à vontade, Marcelo, para convidar, de repente, quem está nos assistindo para participar do coletivo, por favor. Então, reforçar o convite aí, né, convidar a juventude da categoria para participar das nossas reuniões. Acontece um sábado por mês, das 9 ao meio-dia, sempre é divulgado no jornal da nossa categoria. Eu também queria convidar o nosso telespectador para que acesse o site do DIEESE, né, www.diese.org.br. Lá tem mais informações, tem todos os estudos, inclusive estudos sobre a juventude, onde o telespectador, o companheiro, a companheira aí do sindicato que quiser acessar essas informações, vai encontrar um pouquinho mais disso que a gente está discutindo aqui. E também temos a escola DIEESE, onde temas como esse fazem parte do nosso cotidiano diário de discussão na defesa da classe trabalhadora. Muito obrigada. Obrigada a vocês. A gente fica por aqui. Fique ligado no nosso Facebook e no site do sindicato para assistir a esse e aos demais programas. Faça seus comentários nas redes sociais com a hashtag VTEntrevista. E se quiser nos mandar um e-mail, o endereço é contato.imprensa@sindimetal.org.br. Até o próximo programa.